Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto da celebração do centenário, hoje nos encontramos para lançar um olhar para a presença e a atuação públicas da Igreja Particular de Sorocaba. Eu gostaria de expor duas diretrizes fundamentais, duas diretrizes que orientam a atuação pública da Igreja nestes 12 municípios que compõem o território da Arquidiocese de Sorocaba. Estas duas diretrizes fundamentais são extraídas totalmente do Novo Testamento. Primeira diretriz, rezar pelas autoridades. Segundo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, no início deste nosso encontro, ouvimos um trecho da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo exorta a igreja, os cristãos, a fazer preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. A igreja não vive nem reza só para si mesma, e sim para todos. Por quê? Porque Deus quer a salvação de todos, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração da igreja é universal, porque universal é a vontade salvadora de Deus. Ao longo de toda a sua existência, a igreja sempre procurou erguer mãos santas, sem ira e sem discussões, em favor de todos. É de se notar que na oração que a igreja faz, estão incluídos os que governam e todos os que ocupam altos cargos. Às vezes a gente não cai na conta da revolução que isto representa. Rezar pelos que governam e todos os que ocupam altos cargos. Nem sempre nos damos conta de como essa exortação representa uma revolução na relação da igreja com o Estado e com os seus poderes constituídos. Preste atenção, a atitude orante da igreja não reconhece nenhum poder absoluto, a não ser o de Deus. Ela reza por todos, inclusive pelos governantes, porque também os governantes estão sob a autoridade de Deus e independência dele. Não podemos nos esquecer que na época de São Paulo, as pessoas rezavam pelo imperador, mas rezavam principalmente ao imperador. O próprio imperador reivindicava para si honras e títulos divinos. Havia até mesmo uma liturgia imperial dedicada a orar ao imperador. A igreja não reza ao imperador, mas única e somente a Deus. Ao rezar pelas autoridades deste mundo, a igreja reconhece o legítimo exercício de um poder terreno, mas não lhes atribui poder divino algum. Assim, a oração da igreja recorda que estamos todos submetidos a Deus e ninguém pode pretender ultrapassar os limites que foram fixados pelo próprio Deus. Essa oração universal inculca nas consciências dos que rezam que a autoridade terrena dos que nos governam e ocupam altos cargos só se legitima na medida em que serve ao bem comum e à vontade de Deus. A oração revela ainda um outro aspecto da relação da igreja com o Estado. Conforme a exaltação de Paulo, a igreja reza por todos os homens, pelos que governam, por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar
uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. A igreja reza pelas autoridades, porque sabe que um bom governo garante o bem-estar de todos. Trata-se, portanto, de uma questão de sobrevivência. A igreja não é uma teocracia com nacionalidade, território, legislação, exército, serviços e Estado próprios. Ao contrário, a igreja depende do Estado para sobreviver e assim cumprir sua missão apostólica. Sem um Estado minimamente organizado e funcionante, a igreja e também os cidadãos não podem sobreviver. A função do Estado é certamente subsidiária à pessoa humana. Tal primazia, porém, não torna o Estado dispensável. Ao contrário, para criar e garantir a ordem na sociedade, o Estado é indispensável. Sem Estado, a sociedade cai na anarquia e na lei do mais forte. Idealmente falando, o Estado é o espaço mais seguro no qual a pessoa pode se desenvolver livremente. O instrumento mais forte do Estado é o direito. Não é missão da igreja substituir o Estado ou a política. Por isso, além de orar, ela inspira a política e colabora com o Estado, com o Evangelho e os princípios orientadores formulados para determinadas questões sociais. O que devemos fazer quando a autoridade se corrompe, se torna injusta? O mesmo princípio nos obriga a nos opor e a contestar as decisões da autoridade que ameacem o bem comum, ameacem a dignidade humana. Além disso, outra obrigação é a de não mais eleger quem se utiliza do cargo para seu proveito próprio, ou então para desrespeitar a dignidade humana. Vejam como a oração tem consequências políticas muito sérias. A oração pelas autoridades está ligada a tudo isso. Está ligada também ao acompanhamento da atuação da autoridade eleita, a fim de que não se corrompa. Ninguém deve ser deixado só na ilusão de que se basta a si mesmo e de que consegue sozinho superar as tentações da política e do exercício do poder. A exortação de Paulo em fazer preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens é uma aplicação daquilo que Jesus ensinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja reza por César. A igreja nunca reza a César. Jesus foi questionado uma vez sobre a licitude de pagar imposto a César. É lícito ou não pagar imposto a César? Como hoje, a polarização das posições tornava impossível o consenso. Havia o partido dos fariseus, que eram contrários a pagar imposto a César. Havia os herodianos, que eram favoráveis a pagar o imposto. Só que esses dois grupos antagônicos, inimigos, encontraram um inimigo comum, que é Jesus. E por isso eles se unem para desacreditar Jesus, para forçar Jesus a fazer um pronunciamento que fosse desaprovado por ambos os partidos. Como sempre, Jesus não se esquivou, não deu uma resposta de sentido dúbio. Aqueles homens se aproximaram com a lisonja. Os lisonjeiros, eles falaram: mestre, sabemos que não julgas pela aparência. E eles se aproximaram com o lisonja. Os lisonjeiros, embora não digam a verdade, são possuidores de uma alma vil, fingindo drama de consciência e admiração pessoal,
elogiam com má intenção. Eles reconheciam a fidelidade de Jesus como mestre, reconheciam sua sinceridade, sua coragem. A lisonja, porém, era também um insulto a Jesus, porque pensavam que Jesus ficaria com medo ou então que caísse como ingênuo na armadilha que eles prepararam. Pagar imposto era um ato de reconhecimento dado a uma autoridade política. A questão se revestia de um cunho também religioso que envolvia a consciência. Além da mordida econômica, o imposto a César incluía o pagamento a uma potência estrangeira cujos governantes não podiam ser considerados legítimos representantes de Deus, pois eles eram pagãos. Jesus percebeu a maldade deles. Por isso ele falou: mostrai-me a moeda do imposto. Jesus era tão pobre que não tinha nem a moeda. Ele pediu para as pessoas mostrarem a moeda do imposto. E eles tinham as moedas. Tinham as suas moedas no bolso. E aí ele pergunta: de quem é a figura e a inscrição? Temos que lembrar que naquela época, na moeda estava inscrito o seguinte: Tibério César, filho do divino Augusto. A pergunta de Jesus rompe os fios da cilada. Os adversários tinham que reconhecer, envergonhados, que a moeda que eles traziam nos bolsos os insere no sistema econômico do império. Com aquelas moedas, eles compravam e faziam seus negócios. Certamente tinham avidez de amealhar a maior quantidade possível de tais moedas pagãs. Eles só se perguntam sobre a licitude de um ato quando tem que pagar, mas não estão nem um pouco preocupados com a moralidade quando se trata de interesses pessoais. Não tem dramas de consciência quando a moeda de César lhes proporciona vantagens. Só há problemas quando devem restituir a César. Além de desmascarar a hipocrisia, Jesus acrescenta então: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A primeira parte da resposta indica que Jesus aceita César como autoridade constituída de fato. César é o poder vigente, é o Estado. O que lhe pertence? O que lhe pertence? São Paulo responde: os impostos, as taxas e o respeito. Mas isso é pouco. O Estado não é uma pessoa, o Estado não é um partido. O Estado é uma questão que envolve a todos. Portanto, dar a César o que é de César significa participar na organização da vida da sociedade e do Estado. Ou seja, não esquecer a política, não perder de vista nossa responsabilidade pelo bem comum, contribuir para uma ordem social justa e fraterna, votar com consciência e responsabilidade. Quem não colabora com o bem comum, não dá a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus reconhece César, mas também declara que César não é Deus. A César se deve o respeito civil, mas ele não pode reclamar a adoração que é própria de Deus. Por isso também César deve dar a Deus o que é de Deus. Acima dos governantes e dos poderes constituídos, os cristãos devem obedecer a Deus. Essa afirmação de Jesus é extraordinariamente corajosa. César também deve dar a Deus o que é de Deus. Deus não está ao lado de César, está acima dele. E por isso está presente em tudo. Está presente também na política. Deus não é somente Senhor da igreja, não é encontrado somente na missa,
mas deve ser obedecido também fora da igreja, deve ser obedecido na vida política, deve ser obedecido nos negócios, no trabalho profissional. O cristão dá a Deus o que é de Deus quando se compromete politicamente em vista da fraternidade, quando age honestamente nos negócios, quando faz de sua profissão um serviço para o bem dos outros, quando faz uso da sua propriedade individual, tendo em vista o bem comum. Evidentemente, a religião e as realidades seculares são coisas distintas, mas não devem ser separadas. Com sua ação no mundo, os cristãos consagram as realidades seculares e exercem um verdadeiro sacerdócio em seu cotidiano, quando são guiados pelo Evangelho do Reino. Dar a Deus o que é de Deus é o critério para dar a César o que é de César. O cristão respeita a autoridade constituída, mas não é um aliado cego da autoridade política. Se o poder constituído pretende ser absoluto, o cristão tem o dever de se opor a ele. Tem se reforçado a pretensão do Estado de cada vez mais inventar o matrimônio e a família e redefini-lo segundo o seu querer. Fazendo isso, o Estado inverte indevidamente a ordem natural da relação. Já não é a família que constrói a sociedade, é o Estado que presume supervisionar e autorizar a família. A César damos o imposto com a consciência de que o dinheiro não pertence àquele que o detém. A riqueza é, por sua natureza, fruto da terra e do trabalho humano, portanto, deve servir o bem de todos. Infelizmente, nestes últimos tempos, foram desviados vergonhosamente fortunas do dinheiro público e foram gastos recursos imensos no desenvolvimento e aquisição de armamentos. A política é a arte e a capacidade de negociar, de fazer cooperar diferentes pessoas e instituições, de unir diversos atores sociais nas coisas comuns, de estabelecer e obter objetivos e empreendimentos para o bem de todos. Um político é, sobretudo, uma pessoa da ação civil e pública que procura transmitir a arte de viver junto com os outros, de se encontrar com os diferentes para construir uma sociedade mais humana e mais justa. Nesse sentido, devemos superar a polarização política que estamos presenciando. Devemos abandonar as trincheiras para construir mais pontes. É preciso abandonar as trincheiras e construir pontes. É urgente adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Fiquemos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, Pai de todos os dons, fonte de tudo que temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios da vossa imensa bondade e amar-vos de coração sincero e com todas as nossas forças. Ensinai-nos também a amar os nossos irmãos e irmãs e a trabalhar unidos pelo bem comum, para que o vosso reino, ainda que pleno na eternidade, se manifeste neste mundo pelas obras de nossas mãos e de nossas consciências iluminadas por vossa sabedoria. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre.